recentemente, eu até vi numa página lá do meu estado. Uma moça fez um vídeo Uhum. falando assim: mas tem vaga de autista, mas que absurdo ter vaga de autista. Agora tem vaga de tudo. Ela meio puta fez uns stories assim, e eu sei que essa moça foi condenada a pagar, acho que R$ 10.000, fazer um pedido de retratação, tá. Eu até queria saber a sua opinião, porque eu fiquei pensando assim, essa moça não sabe como é a vida de um autista, de uma família autista. É a mais pura ignorância. Exato. Como que você acha que esse é o melhor remédio? Isso me soa meio aquilo que você falou no começo, É né? a militância, né? É que assim, explica pra mãe da criança autista que tem epilepsia, que tem deficiência intelectual, que vive uma dor de não ter um filho funcional dentro de casa, e aí uma pessoa aleatória fazendo graça e sendo muito vulgar, muito mesquinha, vulgar, muito é a ignorante. Então, assim, infelizmente, talvez nesse início, eu acho que o mais natural é que quem faz qualquer crime, porque é crime, tem que pagar pelo crime. Eu acho que não tem que ter um exagero nesse sentido do que acontece. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente com a Karina Bach. Eu posso falar nomes de pessoas? Claro. Pode. Agora, Karina. Eu não sei se também posso, né? E a Super Nani. Elas foram num podcast e aí a Super Nani, ela usou alguns termos que talvez para o público autista, aquilo não fosse a melhor palavra. Tipo, o Arthur me perguntar, é doença? Eu tenho que explicar, olha, não é doença. Ele não sabe. Ele não sabe. E ali elas conversando como nós, e não tinha nenhum especialista de autismo no assunto. Cara, a Super Nani, eu não lembro o nome dela agora. Por que será que não tem especialista em espectro autista, não tem nenhum autista, não tem nada num podcast que fala, né, que tem tema falando sobre essa identidade marginalizada, mas vamos lá. É uma senhora que eu acho que ela é bisavó, é avó, e o pessoal do autismo chamando a mulher de tudo quanto é nome, sabe, pesado. Eu acho assim, uma falta de respeito. Assim, olha, se você acha que você me ofendeu e se de fato foi errado, você pode procurar justiça, você pede uma retratação e acabou. Agora esse negócio de vai lá ofender, xingar, sua vaca, sua horrorosa, nojo de você, cara de vômito. Ou seja, você fez um negócio que eu não gosto, eu vou retrucar na mesma moeda, né? Fica parecendo até aquelas feministas que dizem defender os direitos das mulheres e falar, você devia ser estuprada mesmo, pra saber o... Meu senhor Maria José. Pra eu te defender, sabe, pra entender o que é isso. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Então, infelizmente, eu acho que tem muito disso. Agora, o caminho, Lara, eu não sei te dizer. Você fala assim, ó, pra mim, eu acho que ter respeito, bom senso. Se você quer que ela não fale nenhum absurdo, comece não falando você, né? E vá atrás do que é necessário. Não, eu acho que, só um parênteses, me parece aqui uma opinião, que o melhor caminho é esse aqui, ó. Sim. É botar um cara que sabe o que tá falando pra falar. E aí as coisas vão se esclarecer. O legal é que, bota um cara que sabe pra falar. Mas aí, é a pessoa branca que é convidada pra falar sobre questão de raça. É a pessoa cis pra participar de um programa cujo tema é transgeneridade. É uma pessoa heterossexual para falar sobre bifobia. É uma pessoa sem deficiência para falar sobre deficiência, sobre um grupo inteiro, né, de pessoas, né, que vivem na marginalidade. E no caso do espectro autista, não é diferente, né? Na verdade, o comum é justamente convidar uma pessoa que não é autista para falar sobre o espectro autista. E, por vezes, além de não ser autista, é alguém que pesquisa geneticamente, alguém só para reforçar o modelo biomédico, algum médico, algum psiquiatra, tudo para não convidar autista, né? Aí vão se perguntar, mas não tem autista que sabe falar as coisas de maneira, conhecimento, enfim, sempre tem. Tem pessoas em doutorado, tem pessoas no pós-doc, tem pessoas que dão aula em universidade pública, tem pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos em suas respectivas áreas, né, trabalhando. Então não tem desculpa, assim, eu não acho pessoas autistas. É só procurar. Porque falta de bom senso. Inclusive, pessoal que tá de casa, o papo tá excelente não, tá aqui. Louco. Se você não já deixou curtiu, o seu já like, compartilhou. se você não deixou o seu like, se você não comentou ainda no chat. Você é um horroroso. Inclusive, vou fazer aproveitar, né, que eles pediram like, dá o like aqui no vídeo. Dá like no vídeo. Se você ainda não comentou nada, comenta, que esse vídeo
tá dando trabalho, vai continuar dando trabalho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque esse trabalho só existe caso você não deixar esse canal passar. Então vamos continuando. Você Ridículo, não ofende as compartilhou, pessoas, pô, nem merece estar aqui. Nem merece estar aqui. Então tem que, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda muito a gente divulgar também o nosso trabalho. E sabe o que ajuda mais a gente a divulgar nosso trabalho? Lá da Assinar Brena. Brasil Paralelo. Pô, fazer certo? Arthur, eu vou mais longe. Pensa em você hoje, que é pai, mãe, ou que tá aí com algum atraso e tá vendo isso. E você tá revoltado com a sociedade, que as pessoas não entendem do autismo, que as pessoas não estão fazendo aquilo que é necessário. E que você tem agora a oportunidade de fato compartilhar para que talvez mais pessoas recebam um tipo de material, porque isso é realmente relevante. E aí você, não vou compartilhar não. Não. Então assim, Vou economizar a meu dedo. omissão, ela Vai cair. também é um problema no autismo. Então muitas vezes eu percebo isso na escola. A escola faz parte do tratamento, tá? Te devo as causas e te devo um assunto também. A escola faz parte do tratamento. E aí, a Lara tá com Desculpa, eu tô falando assim hoje. Gente, mas eu tô por aqui favor. pra isso. A Lara, ela tem a filha dela e que precisa a inclusão, às vezes com um assistente terapêutico individualizado. E a escola, ela te causa dificuldades, tá? E ao invés de você realmente ir atrás, de você lutar por aquilo, não lutar criando barraco nem nada, é só você mandar um e-mail para a escola com um laudo pedindo, a escola tem que fazer, porque se eles não fazem, eles pagam de 3 a 30 salários mínimos e ainda podem ser penalizados. Isso aí entra em crime de capacitismo, mas ele tá fazendo uma jogadinha, assim, argumentativa, porque isso geralmente acontece mais em casos de ter a negativa de matrícula de pessoas autistas, né? E no caso de assistente terapêutico, né, que ele usou isso, né, é só enviar um e-mail, né, com o laudo e tudo mais, para ter o assistente terapêutico. Primeiro que vai entrar numa questão voltada à dificuldade de trazer alguma acessibilidade, assim, independente de qual necessidade a mãe do autista, o pai do autista, o próprio autista deixou explícito, que entra num problema econômico, né, ao do próprio modo de produção capitalista, mas mais especificamente sobre o assistente terapêutico, isso aí é uma jogadinha argumentativa por causa da questão de não transformar a escola em uma clínica. A função da escola é a função de ensinar e trazer algum tipo de socialização para aquela criança, para aquele estudante ter uma vida mais saudável. O lugar de alguém para fazer acompanhamento terapêutico é em clínica, não é escola. A escola não tem função disso. Mas não sei o que, precisa estar acompanhada de alguém que saiba sobre deficiência, beleza. Tem cargo que já existe um cargo disso, que é geralmente, né, geralmente tem esse nome, né, de professor de apoio, né, ou seja, tem a turma, tem o professor titular e o professor de apoio. O professor de apoio, justamente pelo próprio nome, fazer o apoio escolar. Pode ter outro nome, pode ser, de repente, né, em vez de ser nome de professor de apoio, pode ser educador especial ou profissional da educação inclusiva, mas a prática é a mesma. O que acontece com o assistente terapêutico, ou, né, o termo mais comum que usam para esse tipo de profissional, acompanhante terapêutico, é justamente utilizar de algumas práticas da psicologia para, entre aspas, em muita tese, fazer com que a qualidade de vida daquela criança autista, daquele estudante autista, no ambiente escolar seja melhor. Entre aspas, trazer uma acessibilidade. Sendo que, por exemplo, quando uma pessoa autista tem uma crise no ambiente escolar, sempre é alguma coisa voltada à acessibilidade. Ou ela não tem algum tipo de adaptação por causa do TPS, ou por causa de algum processo que a escola tem que a criança não consegue se adaptar, nem deveria ser né, a obrigação dela, mas sim a obrigação da própria escola fazer esse tipo de adaptação. Então são várias outras práticas que que não estão sendo feitas e faz com que a criança, né, nesse exemplo, tenha uma crise sensorial, tem uma explosão, tem um desligamento, né, que é o shutdown nesse caso. Então não precisa de um acompanhante terapêutico, ou um assistente terapêutico, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, vamos lá.
Então, assim, isso é inclusão, tá? E as crianças autistas, ao contrário do que muita gente precisa, eles precisam estar na escola regular. Eu também posso explicar o porquê disso. Só que quando você abre mão disso, ou seja, quando você é omissa, Lara, você não está fechando a porta apenas para a sua filha, mas todos os outros Uma que virão cadeia, né? depois de você. Então, quando nós entramos na nossa escola, e na maioria dos autistas nível 2 e nível 3, eles precisam de suporte individualizado na escola, num curto espaço de tempo, para que depois nunca mais precise. A ideia é essa, é tratar muito bem na primeira infância para que depois ele seja funcional. Então, quando o Noah foi o primeiro da escola dele, mas depois que o Noah entrou, à custa de luta, com sabedoria, elegância, constrangendo realmente com saber, um monte de criança entrou depois com o tutor. Ou seja, quando eu luto, quando eu não sou omisso, eu tô resolvendo não apenas a vida do meu filho, como a vida de outras crianças. Eu vou até pontuar duas coisas na escola que é importante para as pessoas entenderem, né, gente? A escola é uma instituição que deveria ser uma instituição de verdadeira inclusão. Então, quando você, Lara, chega para mim, e mesmo que talvez você não saiba como mãe que talvez a sua filha esteja dentro do espectro, tô fazendo uma comparação ruim, mas eu acho que uma mãe, tá? Desculpa, Lara, é que quando uma mãe tá dentro de uma criança que ela tem um espectro, ela chega na escola, não deveria ser a mãe a falar, olha, escola, eu tô com minha filha que tem atraso e ela precisa de uma adaptação melhor. A escola deveria chegar e falar, Lara, você tem alguma necessidade especial? A sua filha tem alguma dificuldade? Você fala, ela está em suspeita de autismo. Peraí, deixa a gente montar um PEI, um programa de ensino individualizado e fazer a verdadeira inclusão. E aí isso funciona, mas o que a gente vê é geralmente o contrário. Não, você não vai colocar outro profissional para cuidar do seu filho, não. E a última parte que eu pedi 2 pontuações, né? Tá, primeiro, outro exemplo de acessibilidade que eu posso dar, né, pegando um pouco de gancho do que ele falou e o que eu falei antes, é a sala de AE, atendimento educacional especializado, que inclusive o próprio profissional na área da educação especial ou da educação inclusiva, ou educador especial na perspectiva da educação inclusiva, eu já vi esse nome também, atua, né? Ele atua nesse tipo de ambiente, que é um espaço que, assim, acontece no contrato escolar. Então, por exemplo, se o filho é autista, né, o seu filho, né, você é mãe de autista, pai de autista, o seu filho é autista, ele tem o ensino regular, né, na escola regular, na sala, né, com todos os outros alunos, e no contrato escolar, ou seja, à tarde, vai ter essa espécie, entre aspas, de reforço, né, do conteúdo para promover algum tipo de autonomia para a pessoa autista. E tanto que isso não é só para a pessoa autista, é para qualquer pessoa com deficiência. Geralmente dentro das neurodivergências, mas na prática qualquer pessoa com deficiência. Então tem isso, né? Enfim. Eu acho que tem que ter também muito respeito e compreensão dos pais. E uma outra coisa, quando se fala, e aí ele realmente tem um fundo de verdade nisso, que ele fala de que a escola deveria perguntar e tudo mais, isso aí é basicamente construir um projeto, seja algo físico, como uma casa, um prédio, um estabelecimento, ou algo mais intangível, ou seja, uma prática, um processo. Isso deve ser colocado como algo que a acessibilidade deva ser pensada desde o início disso. Por exemplo, na construção, na hora que vai fazer o projeto de um prédio, de uma casa, de um estabelecimento, desde o início desse projeto de construção, tem que ter esse pensamento voltado à acessibilidade. Isso é um dos princípios, né, na área da deficiência. E não só na área da deficiência, existe o conceito também de desenho universal que fala justamente disso. Em processos também, no caso da escola, de sempre trazer algum tipo de acessibilidade, não necessariamente esperando que tenha uma pessoa com deficiência antes desse ambiente para trazer acessibilidade, mas sim trazer a acessibilidade para esse ambiente, mesmo se não tiver uma pessoa que precise disso, né? De uma pessoa com deficiência. Então, nesse ponto ele tá certo. Agora, a questão é, como eu falei agora há pouco, para trazer acessibilidade, precisa de recurso. Para ter recurso, precisa de vontade política, né? Então, por exemplo, ainda no ambiente escolar, fazer com que o professor, o corpo escolar, como a direção, secretaria,
inspetor de alunos, merenda, todos os profissionais tenham conhecimento, por exemplo, sobre o espectro autista, tem que ter curso de formação, puxado pelo Estado, né, pelo serviço público, para ter equipamento que traga algum tipo de acessibilidade, por exemplo, um fone abafador de ruído, alguma outra adaptação para quem tem hipersensibilidade a som, a luz, ao toque, tem que ter equipamento. Esse equipamento custa, né, algum dinheiro. Se a escola não tem recurso, dificilmente vai ter algum tipo de solução para isso. Então, isso depende muito de repasse de verba que vem desde o nível federal, passando pelo nível estadual, até o nível municipal. E a partir do nível municipal repasse de acordo com a necessidade de cada localidade dentro daquele município, né? Então, é um problema muito mais embaixo, é um problema muito maior do que necessariamente só falta de acessibilidade. A falta de acessibilidade é um sintoma de um problema muito maior. Então, enfim, inclusive esse problema muito maior é por causa de interesses financeiros, que não acaba afetando só a área da deficiência, mas toda a área da educação, né? Se não tem merenda, ou se não tem merenda de qualidade em uma escola específica, isso é porque tem um problema de repasse de verba. Se a escola é sucateada, falando de novo, isso não é nem o problema da deficiência só, é só da educação por um todo. Se a escola é sucateada, é porque tem interesse de empresariado por trás, né, interesses econômicos por trás, para fazer com que escolas particulares tenham cada vez mais força e forçando as famílias desses estudantes, sejam pessoas com deficiência ou não, a entrarem nessas escolas particulares para ter reserva de mercado. O famoso gira curtida, gira comentário. Se a família não está consumindo da iniciativa privada, né, não está usufruindo da iniciativa privada e está usufruindo do serviço público, o empresário não ganha, não tem lucro, né? Então, é isso, né?